Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Insta. E aí pessoal, meu nome é Bruno, eu faço parte da equipe do D'Artagnan, o Tec, Cauã, Elô, Jé e Ivan. Eu vou falar um pouco sobre a diversidade dos artrópodes, ou filo artrópode. Esse filo foi fundado em 1848 pelo alemão Carl Theodor, contando com apenas 3 classes: crustácea, aracnídea e insecta. E desses anos para cá, vem surgindo várias propostas para a divisão desse filo. Hoje em dia são 4 grupos principais: crustácea, chelicerata, exopoda e myriapoda. Essas classes são organizadas pelas características, sendo elas organização corporal, número e tipos de apêndices e presença e número de antenas. Agora eu vou passar a palavra para ele. Eu vou falar um pouco sobre os crustáceos. Há aproximadamente 40 mil espécies encontradas atualmente, sendo elas encontradas em meio aquático ou em terra firme. Alguns exemplos são o camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo, o tatuzinho de jardim e a barata de praia. O corpo de um crustáceo é composto basicamente por 2 partes: o cefalotórax e o abdômen, e eles também têm 2 pares de antenas. O exoesqueleto quitinoso é formado por substâncias calcárias, que o tornam rígidos como uma armadura. E agora eu vou passar para a Jé falar um pouco sobre os camarões. Eu vou falar sobre a importância econômica e ecológica dos crustáceos. Os crustáceos como camarões, siris, lagostas e caranguejos são muito empregados na alimentação humana. Camarão é uma delícia. Também possuem um papel importante na cadeia alimentar dos mares e lagos. Os seres do fitoplâncton servem de alimento aos do zooplâncton, entre os quais os mais abundantes são os microcrustáceos. O plâncton constitui a base alimentar da maior parte da fauna aquática. O camarão como exemplo. Agora eu vou dar exemplo do camarão, que ele é muito importante na economia do Brasil. Os camarões são muito fáceis de encontrar. Dentre os que possuem no Brasil, estão destacados o camarão 7 barbas, o camarão rosa e o camarão branco. Agora eu vou passar a palavra pro técnico. Tô fazendo um trabalho aí, peraí. Você só fala que camarão é camarão que não nasce. Por quê? É que falou delícia. Ok, camarão rosa, camarão branco, camarão muito bom. A economia. Mano, você tem camarão. Tec, fala um pouquinho agora, Amor, Tec. vai lá rápido. Fala um pouquinho, Tec. Eu tô pegando os últimos conceitos. Vai, Tec. Corta. Tá. Eu vou falar sobre os quelicerados. Os quelicerados compreendem 80 mil espécies atualmente. Entre elas estão aranhas, escorpiões, coisas do gênero. Uma das características dos quelicerados são a presença de uma parte afiada no seu corpo, que é usada para a obtenção de comida, como nos escorpiões, que tem um ferrão, que é essa parte afiada. A outra característica são os tagmas, que contém 2 tagmas principais: o cefalotórax e o abdômen. Outras características dos quelicerados são a presença de 4 ou mais pernas e não ter antenas. Tchau. Bom, vou falar um pouco sobre os escorpiões. Os escorpiões são ativos à noite, quando eles saem para caçar. Durante o dia, eles se escondem, principalmente em troncos de árvores e
nas casas, que eles ficam dentro dos sapatos. Quando eles são ameaçados, eles picam suas vítimas, introduzindo a peçonha. A picada causa muita dor no local, além de ocasionar vômito, náusea e até choque e coma. Os bebês podem chegar à morte. O tratamento consiste numa injeção de analgésico no local da picada e a aplicação de soro anti-escorpiônico ou anti-aracnídeo. No Brasil, o principal causador de acidentes é o escorpião amarelo, encontrado nos estados do Paraná, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Outros causadores de acidentes são o escorpião marrom, o Titus stigmurus, esse aqui e esse aqui. Acabou. Bom, vou apresentar um pouquinho a respeito sobre as aranhas, que é um exemplo de quelicerado. A aranha, ela apresenta o pedúnculo, que é como se fosse uma cinta bem fininha que liga o cefalotórax ao abdômen. Também ela apresenta o prossomo. O prossomo é onde se encontra de 5 a 8 olhos simples, um par de quelíceras e um par também de pedipalpos. Nos pedipalpos encontra-se, na verdade, os pedipalpos é como se fossem umas anteninhas que a aranha tem, que serve para pegar suas presas, também serve para esmagá-las e até mesmo para degustação de seus alimentos. E também tem, no caso, as quelíceras, que as quelíceras é como se fossem suas presas, e no ponto dessas quelíceras tem o aguilhão. E por dentro, no caso da quelícera, é onde tem uma glândula, onde solta o veneno, que faz com que a presa acaba sendo dominada por ela. Após isso acontecer, a aranha solta pela boca um suco digestório, que é produzido por uma glândula salivar, pela sua glândula salivar, que faz com que digere o alimento. Também a aranha, como outros aracnídeos, possui 8 pernas. E uma das principais coisas que tem na aranha, que na real quando a pessoa fala de aranha já se lembra disso, é que a aranha tem teia. E onde fica a fiandeira é no opistossomo, que é justamente na fiandeira que tem uma glândula produtora de seda, onde a aranha consegue confeccionar a sua teia. Também eu vou falar a respeito rapidinho de algumas prevenções de acidentes de aranhas ou até mesmo de escorpiões. Lógico que um passo importante para você evitar isso é não andar descalço, porque geralmente ela vive no solo. Ou então, quando você for trabalhar na horta, ou se você é da parte de agropecuária, você de preferência vai estar de botas e com luvas nas suas mãos, que é para evitar esse tipo de acidente. Também, se você tem um jardim com um mato alto, também tirar o mato alto, deixar ele rasteiro, porque aracnídeos como esse costumam ficar debaixo de folhas ou escondidos, e com a mata alta você não vai conseguir ver. Também limpar vãos de coisas ou atrás de móveis, porque geralmente atrás de móveis tem um espaço pela qual ele habita e faz criações de teias, que é o caso da aranha. Então, tentando tirar esses espaços, limpar bem e preservá-los, você vai acabar evitando esse tipo de animal e evitando assim também alguns acidentes domésticos, principalmente. Agora eu vou passar minha vez para o Cauã, que vai falar um pouquinho dos tipos de aranha. Tudo bem, eu vou falar sobre os tipos de aranhas. Existem 4 aranhas que são importantes para a medicina: a aranha marrom, a aranha de jardim, a armadeira e a viúva negra. A armadeira, a picada dela causa uma dor intensa no local
Em crianças pode ocasionar choque no sistema nervoso. O tratamento basicamente é na aplicação de anestésico no local e, em casos mais graves, o soro anti-aracnídeo. Aranha marrom. Os acidentes com ela são mais raros, mas quando isso acontece são extremamente graves. A picada provoca uma sensação de queimadura, a formação de bolhas e escurecimento da pele no local. Cerca de 12 a 24 horas depois, os sintomas são febre, mal-estar, icterícia, necrose e pode ocorrer falência renal. Tratamento: uso de soro. Aranha de jardim. Encontrada em todo o país, os acidentes com ela são frequentes, mas com pouca gravidade. Tratamento: basicamente é o curativo no local da picada. A viúva negra, encontrada basicamente em todo o país também. A picada dela causa uma dor local intensa, depois uma dor muscular e também pode causar contrações generalizadas do músculo. Os acidentes com ela são raros, são de pequenas e média gravidade. O tratamento é basicamente a aplicação de anestésico e o uso de um soro específico. Oi, eu vim fazer a propaganda do Dananinho. E é só pôr a pazinha, colocar congelador e tá falando sorvetinho. Quer? Então, essa foi a apresentação da nossa equipe, falando um pouco da diversidade dos artrópodes. Falou! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it, 'cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it, 'cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of Wiggle, wiggle. Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble bathe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated, everywhere I've been. Can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bite. Yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Love it when you do it like that. Just throw hands, baby. Now make it clap, clap, clap clap. like. Damn, baby, you got a bright future behind you.